Boa noite, meu nome é Paola. E o meu é Natália. Nós viemos apresentar o nosso projeto, o DTPL. Ele é um dimensionador de tomadas e pontos de luz. Eu vou falar brevemente sobre como é o nosso projeto. O AutoCAD ele é um software utilizado para a criação de desenhos técnicos, tanto em 2 dimensões como em 3 dimensões. Ele é necessário para a criação de plantas elétricas, plantas luminotécnicas, entre outras coisas. Portanto, o CAD fornece ferramentas capazes de auxiliar o projetista. O mesmo também deve realizar determinados cálculos a fim de projetar sua planta elétrica. Em virtude desses fatos, o nosso projeto visa facilitar o desenvolvimento dessas plantas e da realização de tais cálculos, por meio de uma programação Lisp, capaz de calcular os pontos mínimos de luz e de tomadas. Por meio do AutoLisp, a gente escreve uma programação dentro do AutoCAD. Graças a isso, a programação é feita basicamente por listas e irá calcular a área e o perímetro do cômodo, e aplicar os resultados nas fórmulas para adquirir os pontos mínimos. Portanto, o objetivo do nosso projeto é desenvolver esse programa. O problema: como seria capaz criar um programa de dimensionar tomadas e pontos de luz? A hipótese seria possível através da linguagem Lisp, que se compreende em aplicações utilizadas no AutoCAD. A justificativa do DTPL. Uma grande quantidade de profissionais da área técnica, como o engenheiro elétrico, deve efetuar uma ordem de fatores para a criação dessas plantas. Tendo em vista esse processo, o DTPL visa a economia de tempo e precisão dos cálculos para facilitar o trabalho do técnico. O objetivo geral do nosso projeto é desenvolver um programa Lisp dentro do AutoCAD, capaz de proporcionar os pontos mínimos de luz e de tomadas. Os objetivos específicos foram brevemente aprender a linguagem de programação e desenvolver o nosso programa. Nosso cronograma ele se baseia inicialmente na definição do grupo, do tema e do orientador. Assim que a gente definiu o projeto, a gente começou as pesquisas teóricas e bibliográficas. Depois a gente começou a desenvolver a linguagem Lisp, que funcionaria dentro do AutoCAD. Agora a gente está desenvolvendo o relatório final e a conclusão do projeto. Nossa metodologia. O projeto foi desenvolvido a partir do objetivo de facilitar o trabalho de projetistas elétricos, com um software que seja adequado para trabalhar dentro do AutoCAD e facilitar o trabalho dos projetistas. E também que desenhe estes pontos que a gente dimensionará e de acordo com as normas da NBR 5410 de 2004. Nossa metodologia ela também foi desenvolvida em etapas. A nossa primeira etapa foi conversar com professores da Liberato e discutir a ideia e a viabilidade do projeto. Depois a gente começou as pesquisas do software, como eu falei antes, e então a gente começou a executar as linguagens dentro do que a gente queria desenvolver, que primeiro foram os cálculos de tomada e de iluminação, a potência e quantos pontos teriam dentro do cômodo. Depois a gente começou a inserir esses Depois a gente começou a inserir esses pontos dentro do desenho e agora a gente está desenvolvendo a tabela com todos os resultados. Também dentro da metodologia, a gente fez uma série de pesquisas. Dentre elas, a gente pesquisou o QC Pro, que ele é nada mais nada menos que um software de quadro de distribuição, para quem projeta e faz a manutenção desses quadros. Ele numera fios, nomeia componentes e faz referência cruzada. Além dele padronizar projetos, ele faz o rápido desenvolvimento dos projetos desses quadros e dispensa erros causados manualmente por cálculos que seriam feitos pelos projetistas. Ele pode ser interligado também com o SolidWorks, que é um projeto mecânico, e é um projeto digital que pode ser vinculado com projetistas técnicos, elétricos e mecânicos, que descobrem falhas e identificam melhorias. O AutoCAD é um tipo de software do CAD
para profissionais de várias áreas. Ele serve para detalhamento técnico e a visualização final do projeto. O Lisp é um método padronizado de escrever sequências de passos e resolver um problema. O AutoLisp é uma versão reduzida da linguagem Common Lisp e é adaptada para Autodesk. E o objetivo é o usuário criar o próprio aplicativo dentro do CAD, programar soluções que ainda não existam. O AutoCAD ele pode ser desenvolvido com linguagens VBA, NET, ARCS e Lisp. A mais usual é o Lisp, porque ela é, como o nome já traduz, é uma lista processada de dados e programas representados por listas e organizados entre parênteses. Aqui a gente colocou uma frase que é: qualquer tecnologia suficientemente avançada é equivalente à mágica, que é o que a gente quer passar com o nosso projeto. E a nossa conclusão é que o projeto terá uma ótima viabilidade quando utilizado por técnicos e projetistas da área elétrica residencial e que tenham noção das normas ABNT e NR. Agora a gente vai fazer uma breve demonstração do nosso aplicativo. Primeiramente, a gente chama o comando que a gente definiu para o nosso projeto, que é o ref. Agora ele pede para selecionar as vértices do cômodo A, B, C, D é inicial. E agora o número correspondente ao cômodo, que é 1, que é referente ao quarto. 1.8 é o número de tomadas, como é um número decimal, seriam 2. Quero inserir tugs médias, que são 1/4. Inserir 2. É só clicar aqui, colocar outra aqui. Lâmpada, desejo inserir no meio do quarto. E um interruptor simples, que é o respectivo 1. Agora ele me pede para selecionar o local onde eu quero inserir a tabela. Nessa tabela serão impressos todos os valores que a gente calculou até aqui. Se a gente abrir a central do AutoLisp aqui, a gente enxerga aqui também que a gente já calculou o perímetro e a área. Após isso também a gente calculará a potência das tomadas e lâmpadas.